Olá, muito boa noite a você. Seja bem-vindo ao cenário econômico especial desta sexta-feira pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Em janeiro deste ano, nós informamos que 2018 prometia ser um ano com grandes notícias para o setor de geração de energia limpa no Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica havia divulgado um relatório que mostrava, à época, que o país pode mais que dobrar a capacidade instalada em grandes usinas de geração de energia solar. Neste ano, além disso, a Comissão Interministerial de Participação em Organismos Internacionais do Governo Federal já havia aprovado, naquele momento, o início do processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia Renovável, hoje com 152 países membros. E a vocação brasileira se confirmou uma vez mais ao bater um recorde de geração de energia solar no mês de janeiro, exatamente no mês de janeiro, a ultrapassar 1,1 gigawatts de geração de energia solar. Essa marca só foi atingida por outros 30 países ao redor do mundo. Mais uma vez, eu converso com o Rodrigo Lopes Sawaia, presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, sobre esse potencial crescente do país. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez ao cenário econômico. Muito obrigado. Nós conversamos em janeiro, aliás, obrigado por atender nosso convite novamente. Um prazer. E as notícias sobre energia solar de lá para cá só melhoraram. Primeiramente que naquele próprio mês de janeiro nós tivemos esse recorde de geração de energia. 1,1 gigawatt, é isso? Exatamente. Isso é o clube dos 30, é isso que nós fazemos parte? É o que a gente chama do clube do gigawatt, né? São os 30 principais países do mundo que hoje já possuem volumes significativos de energia solar fotovoltaica operando na sua matriz. Então o Brasil, em janeiro, passou essa marca de 1,1 gigawatts. Isso soma aqueles dois grandes segmentos da fonte solar fotovoltaica. De um lado, o mercado que a gente chama de geração centralizada solar fotovoltaica, são as grandes usinas de energia solar, né? Então, usinas como uma usina de energia eólica, biomassa, hídrica. A gente tem uma usina solar que gera energia para milhares de brasileiros de uma só vez, num só lugar. E temos também o segundo segmento, que é a chamada geração distribuída solar fotovoltaica, que gera energia no telhado das residências, comércios, indústrias, em prédios públicos e também na zona rural, né? Um segmento que, como a gente vai poder discutir aqui, começa a se envolver mais com energia solar fotovoltaica, esse da área rural. E por conta disso... A gente vai falar desse assunto, que esse assunto em particular, num país do tamanho do Brasil, com um interior gigantesco, o assunto se adequa perfeitamente. Mas a gente vai falar disso. Vamos falar primeiro das questões macro aí. Pois não. Então, chegamos a essa marca de 1,1 lá em janeiro. A boa notícia é que agora, neste momento, eu acabei de olhar os dados dessa semana, nós temos 1.129 megawatts de geração centralizada, só as grandes usinas, 1.129, e de geração distribuída, 225 megawatts. Então a gente já passou, antes era 1,1, agora a gente já passou de 1,3 gigawatts operando no Brasil. Estamos falando aí de janeiro até março agora, começo de abril, então é uma mudança bastante positiva que mostra como esse mercado está numa curva de crescimento rápido. Uma curva de crescimento rápido se justifica, e convenhamos que foi 0,2 de diferença de 3 meses, de janeiro para cá. Não temos 3 meses ainda, 2 meses adiante já temos um avanço crescente como esse. Isso se deve exatamente ao quê? A capacidade instalada que foi aumentada, além das condições naturais que permitem ao Brasil que, uma vez a capacidade instalada, a absorção dessa energia solar vai se transformar em energia elétrica rapidamente? Vamos lá. Primeiro ponto importante, Piotr, é que nós temos aqui no Brasil um recurso solar privilegiado. É um dos melhores do mundo e não por acaso, né? Se a gente instalar um sistema de geração de energia solar fotovoltaica na Alemanha e instalar o mesmo sistema no Brasil, aqui ele vai gerar ao longo de um ano o dobro da energia na média do que aquele na Alemanha. O dobro? O dobro, o mesmo sistema, por conta do nosso recurso solar, que é melhor do que o recurso da média dos outros países do mundo, né? Então a gente está na liderança no que diz respeito ao recurso. Ainda precisamos avançar para nos tornarmos liderança em uso dessa tecnologia. O Brasil hoje já é líder mundial em uso de energia hidrelétrica, nós somos número 2 no ranking mundial de energia hidrelétrica, número 4 em biomassa, né, geração com termoelétricas a biomassa, e somos agora o número 8 do mundo em eólica.
Só que na energia solar ainda somos o 30º, então não podemos comemorar muito, porque precisamos ainda acelerar e avançar para que o Brasil se coloque entre os 10 maiores países do mundo em energia solar fotovoltaica. Rodrigo, e esse avanço pode ser feito por quais maneiras? Quais são os caminhos que é preciso trilhar para chegar a essa liderança que, do ponto de vista de riquezas naturais e condições naturais, nós temos todas as chances? Primeiro ponto importantíssimo, nós precisamos que o governo continue sinalizando a contratação da energia solar fotovoltaica com leilões, né? Leilões do Ministério de Minas e Energia para contratar essa energia para a nossa população. Ou seja, demanda, ter demanda. Demanda é um ponto fundamental, né? Essa demanda vem de um lado com esses leilões do governo federal e de outro lado com regras claras, sólidas e seguras para o crescimento da geração distribuída solar fotovoltaica. Isso é uma responsabilidade do governo e da Agência Nacional de Energia Elétrica, para que a população, os investidores e as empresas no mercado sintam a segurança necessária para investirem no uso dessa tecnologia, né? Bom, você está falando de regra clara e segurança jurídica. Exatamente. Longo prazo. Longo prazo. Nenhum investimento vem num lugar onde se tem dúvida acerca dessas duas coisas. Perfeito. E então, nós temos avançado em relação a isso? Nós, o até regramento o momento, da ANEEL é bom? Temos um dos melhores regramentos do mundo, felizmente, para a geração distribuída solar fotovoltaica. Tem pontos de aprimoramento, então é possível melhorar, mas o que nós temos hoje já permite que qualquer consumidor, na sua casa, na sua empresa ou até um prédio público, então o governo pode fazer uso dessa tecnologia, gere a sua energia renovável, limpa, de baixo impacto ambiental, no telhado da sua casa, por exemplo, ou da sua empresa, consuma essa energia e, se você gerou mais energia do que você precisou, você pode injetar essa energia na rede, ela é disponibilizada para o seu bairro, para os seus vizinhos, e você ganha um crédito de energia que você pode abater do seu consumo no futuro. Então é quase como se fosse uma reserva de energia que você aproveita para o futuro. Quer dizer, eu estou estendendo isso, eu sou de uma região onde tem usina de cana-de-açúcar. Eu sempre ouvi isso, que as usinas vendiam energia, porque elas geravam energia pelas caldeiras e em algum momento, obviamente, elas não conseguem usar tudo aquilo. Certo. E elas eram, na verdade, fornecedoras de energia para o sistema. Mas, obviamente, que lá atrás você falou, bom, precisa ter uma usina para ser gerador de energia. Neste caso, não. Eu estou imaginando que alguém, por mais que seja pequeno, ele pode ser um fornecedor de energia, é isso? É isso mesmo. O consumidor, que até pouco tempo tinha um papel totalmente passivo no setor elétrico brasileiro e basicamente não podia nem escolher de quem que ele comprava a sua própria energia, agora vai poder gerar ele próprio a sua energia. Então a gente transforma o sistema num sistema mais eficiente e com menos desperdício. Mas esse regramento em específico, ele está claro? Ele está claro atualmente. Existe, inclusive, deixa eu aproveitar para comentar. Ótimo. Mesmo quem não tem telhado. Então imagine uma pessoa que mora no apartamento. Hoje muitos brasileiros vivem em apartamento ou no imóvel alugado, né? Então ele não é dono do seu próprio telhado. Ele ainda assim pode investir num sistema de geração de energia solar, que a gente chama de um sistema de geração remota ou compartilhada, se ele se reunir com outros consumidores. Então ele pode fazer isso individualmente ou com outros consumidores, gerar essa energia num local que tenha acesso ao recurso solar, que tenha um telhado disponível, pode ser numa casa dele próprio, uma casa de praia que gera energia solar, usa energia solar fotovoltaica para gerar energia para abastecer o apartamento na área urbana, ou ele se reunir com os seus vizinhos ou o pessoal do seu condomínio, né? E investir num sistema como uma compra coletiva de energia solar, vão gerar energia numa pequena usina para abastecer essa demanda. Rodrigo, então, ele negocia isso com quem? É com a empresa que fornece energia elétrica para ele, é isso? Não, ele vai fazer esse projeto junto com uma empresa especialista em energia solar fotovoltaica, né, que vai ajudar primeiro com uma conta de energia elétrica. Basta ele pegar a conta de energia elétrica que ele recebe mensalmente e procurar uma empresa de energia solar fotovoltaica, e ela vai poder fazer uma cotação para ele, vai avaliar quanto que ele precisa gerar de energia para abastecer o seu consumo. Dá para reduzir a sua conta em até 90% com essa tecnologia, né? Quanto que você vai precisar, se você vai usar a área do seu telhado, se você vai fazer um sistema num outro lugar e vai usar essa energia remotamente. Então, tudo isso essa empresa pode ajudar o interessado, a pessoa, a empresa interessada nisso a se preparar e até mesmo ajudá-la a buscar financiamento, se for o caso, para fazer com que esse projeto possa virar realidade.
Ou seja, é microeconomia aplicada por uma lógica macro, é isso? Para uma lógica macro, e quando a gente ganha escala, Piotr, nesse trabalho, a gente ajuda a mudar a realidade do país. Para a gente ter uma ideia, na Austrália, 1 a cada 5 australianos tem energia solar fotovoltaica. Então lá isso já é uma realidade consolidada. Na Alemanha, mais de 1 milhão de sistemas. No Japão também, na China também, na Índia também, nos Estados Unidos também. Esse é o caminho que o Brasil vai seguir. A gente vai poder, nos próximos anos, a Agência Nacional de Energia Elétrica projeta que a gente deve estar chegando na faixa de 1 milhão de consumidores lá para 2025, 2024, né? A gente acha que é possível o Brasil ir ainda mais rápido para esse caminho se a gente tiver políticas públicas que ajudem a incentivar o consumidor a fazer uso dessa energia renovável. Rapidamente, o que seria uma política pública para incentivar, para chegar nesse consumidor, de ele tomar essa decisão? Seja usando o telhado da casa dele, ou ele fazer ali um consórcio com vizinhos, porque eles têm uma área em comum, ou no mínimo fazer um investimento para poder gerar essa energia? Primeiro ponto fundamental, a gente precisa desonerar esse segmento que ainda é muito pesadamente tributado. Então, um ponto importante é reduzir a carga tributária sobre essa energia produzida pelo próprio consumidor. Hoje, só até projetos de 1 megawatt se tem isenção, mas se você reunir consumidores com projetos até 5 megawatts, que é o tamanho máximo dos projetos nessa chamada micro e mini geração distribuída, esses projetos eles estão sujeitos a impostos, a ICMS, pagar o ICMS sobre essa energia. Então é preciso corrigir isso, fazendo com que esse ICMS seja isento para projetos até 5 megawatts. Esse é um primeiro ponto importantíssimo. Claro. Segundo, para atrair os pequenos. Para atrair os pequenos e para democratizar o acesso a essa tecnologia. Segundo ponto importante, a carga tributária sobre os equipamentos. Então a gente ainda paga muito imposto sobre o módulo fotovoltaico, o inversor, os equipamentos que fazem parte desse sistema. Então é preciso reduzir essa carga tributária também. São ações que o governo federal pode fazer, porque parte desses impostos são federais, como PIS e COFINS, e também os estados, né, que têm o ICMS, podem ajudar a reduzir essa carga tributária. Isso é um ponto muito importante para reduzir custo e democratizar o acesso. Perfeito. Segundo ponto muito importante, financiamento. Então nós temos atualmente linhas de financiamento disponíveis no setor, já temos algumas. A AB Solar já mapeou mais de 60 linhas de financiamento que podem ser utilizadas pelos consumidores, algumas só na área rural, outras só na área urbana, muitas para pessoa jurídica, poucas para pessoa física. Então é preciso mais opções de financiamento para pessoa física. E aqui eu já aproveito para antecipar, se eu puder, uma boa notícia. Claro. No início de abril, nós teremos uma ação desenvolvida pelo Ministério da Integração Nacional, né, em conjunto com a Presidência da República. A AB Solar participa e apoia essa iniciativa junto com o Ministério da Integração Nacional, que vai ser pela primeira vez levar financiamento para pessoa física usando os fundos constitucionais. Isso significa, na região Nordeste, toda a área da Sudene, então pega o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo também. Na região Norte e na região Centro-Oeste, financiamento a menos de 10% ao ano, na maioria dessas áreas, para a pessoa física, com prazos que variam de 12 anos, 3 anos ou 2 anos para esses sistemas. Que daí nós resolvemos duas questões. Pessoas que estão longe de qualquer oferta natural de energia elétrica, do sistema propriamente dito. Exatamente. A gente pode, de um lado, levar a energia elétrica para quem hoje não consegue acessar essa tecnologia, né? Temos por volta de 2 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à energia elétrica, a maioria na região norte. Então a gente poderia gerar energia para essa população, em vez de usando tecnologias poluentes, como geradores a diesel, que são barulhentos, poluentes, precisam de manutenção, é uma dor de cabeça até para aquela comunidade ou para aquele consumidor, você usar energia renovável para fazer essa geração de energia para as comunidades isoladas. Vamos falar disso no segundo bloco com mais detalhes, Rodrigo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Cenário Econômico, hoje com o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, Rodrigo Lopes Sawaia. Nós voltamos em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico, aqui dos estúdios da B3, em São Paulo, em que hoje eu converso com o Rodrigo Lopes Sawaia, que está à frente da Associação Brasileira de Energia Solar. Rodrigo, no bloco anterior você fez menção justamente à questão do país continental que nós temos. Nós temos um número muito grande de brasileiros que não têm acesso à energia elétrica, ou senão elas têm que recorrer
ao meio que até hoje é o convencional. O convencional para eles é gerador de, normalmente, movidos a diesel. Eu vou lhe fazer um comentário rápido. Eu sou de uma região no interior aqui de São Paulo, e obviamente que eu estou remetendo aqui ao final dos anos 70, começo dos anos 80, sobretudo dos anos 80, e ali eu já tinha vários produtores rurais que tinham problema para ter acesso à energia. Não necessariamente porque eu não tinha uma linha de transmissão, o problema deles era um pouco maior. Eles estavam com o negócio estava crescendo, ou seja, o negócio econômico deles estava crescendo, e a geração de energia não era suficiente. E ali tinha que se fazer toda uma reforma do sistema. Eu sei porque meu pai trabalhava exatamente com eletrificação de alta tensão para a zona rural. E ele me contava exatamente isso, porque o processo leva um tempo. Eu tinha que pôr outros postes, outros tipo de fiação, ou seja, havia um processo que levava ali, de repente, dependendo da situação, até anos, para poder fazer. Tinha processo de primeira autorização, um financiamento, bom, enfim, às vezes era a necessidade de fazer um pool ali de vários produtores rurais, porque o custo era alto e normalmente quem bancava o custo eram esses produtores. Isso mesmo. No caso da energia solar, eu tenho condição para atender diferentes demandas, seja ali de uma pequena casa, de alguém que quer morar, ter uma casa de campo completamente isolada, para quem vai ter um negócio pequeno, médio ali, para poder ser autossuficiente em geração de energia? Com certeza. Primeiro, infelizmente, Piotr, essa realidade ela continua hoje no Brasil, então tem muitos estados brasileiros pujantes no seu agronegócio, né? E que hoje tem dificuldade de crescer as suas atividades por conta da energia. Isso, infelizmente, ainda acontece em diferentes regiões do Brasil. A energia solar fotovoltaica, por ser versátil, de fácil e rápida instalação e de fácil e rápida manutenção, ela aparece como uma enorme oportunidade para o setor do agronegócio. E não por acaso, esse é o ano em que a gente está começando a enxergar que o agronegócio acordou para a energia solar fotovoltaica. Então, o setor está cada vez mais envolvido em feiras do agronegócio brasileiro. Você vê empresas de energia solar negociando com grandes produtores rurais. O uso dessa tecnologia está se expandindo. Normalmente a solar fotovoltaica era mais usada para bombeamento de água, né? Agora, além do bombeamento, está entrando muito irrigação, tanques de aeração para a criação de peixes, né? Refrigeração para o leite, por exemplo, para queijo, para laticínios de uma forma geral. A própria atividade de cercas elétricas para controle de gado, você pode também fazer com geração solar fotovoltaica. Processos produtivos na área rural. Então, o agronegócio despertou para as vantagens que essa tecnologia pode trazer. Tanto por gerar uma energia com um preço previsível, que é uma coisa que o agronegócio adora, é previsibilidade e baixo risco, né? Já basta o clima, que muda a cada momento, a gente não sabe quando vai chover, não sabe quando vai fazer sol. Então, se a gente puder ter uma geração de energia que a gente consegue prever, né? Que é o caso da solar fotovoltaica, no ano você consegue prever, e pelos próximos 25 anos, que é quando dura um sistema desse, você tem uma previsão de geração de energia. E outra, você pode levar essa energia para qualquer lugar da sua propriedade. Então, se você tiver uma expansão numa área nova, que você precisa de um pivô de irrigação, você pode levar a solar fotovoltaica para te ajudar. Sem ter que fazer um complexo e demorado processo de linhas de transmissão, é isso? Exatamente. De um ponto ao outro. Exatamente. Então, a tecnologia, por essa versatilidade e agilidade, está ajudando os produtores rurais a aliviar esse gargalo que é a energia elétrica para crescer. Vamos voltar à questão dos custos e à questão dos impostos que você fez menção no bloco anterior. Qual é exatamente o custo para se instalar? Evidentemente, obviamente que depende de cada tamanho, do tamanho da obra. Mas, enfim, levando-se em conta o custo que se tinha anteriormente, que se tem agora, essa redução foi importante? Foi muito significativa. É significativa? Para a gente ter uma ideia, hoje em dia, uma família de 4 pessoas, se a gente pensar em abastecer uma residência, né? Uma família de 4 pessoas que queira reduzir em 90% seus gastos de energia elétrica, vai investir hoje algo em torno de R$15 mil. Há pouco tempo estava investindo 25, 30 mil, né? Quase o dobro. Para esse mesmo sistema. A energia solar fotovoltaica está se tornando barata numa escala e numa velocidade surpreendentes. Só nos últimos 12 meses foram mais de 25% de redução de preço médio dessa tecnologia. Mas isso é ganho tecnológico, sobretudo? É ganho tecnológico, de eficiência e, no caso brasileiro, as empresas estão ganhando know-how, estão aprendendo a fazer esses projetos com menos
precisando de menos tempo, de menos recurso, de menos equipamento, então fazendo isso de uma forma mais ágil e mais econômica. Eu falei de ganho tecnológico porque eu quero entrar na questão do ganho tributário. Por enquanto, esse ainda é um drama? Ele é um drama... Se eu tiver uma redução importante nisso, eu vou baratear esses 15 mil que você fez aí, um cálculo bastante? Bastante. A gente tem calculado que, se for possível reduzir o ICMS sobre os componentes que ainda são tributados, o inversor, estrutura, material elétrico, que ainda são tributados nos estados, e reduzir o PIS e o COFINS, que são tributados sobre os equipamentos todos da tecnologia, a gente barateia essa tecnologia em pelo menos 15%. Né? Então, é uma mudança muito importante que depende de uma decisão de governo, do governo demonstrar que ele quer ver essa tecnologia crescer, se desenvolver e trazer os milhares de empregos que o setor já está gerando para o Brasil. O governo já enxerga essa troca, ou seja, eu abro mão de ter uma arrecadação em determinados impostos sobre esse setor, mas vou ganhar em escala lá na frente, porque é fácil, a conta que qualquer administrador público hoje faz é: as contas estão no limite, quando não elas estão deficitárias. Aliás, eu divulguei antes de ontem aqui no Cenário Econômico, há um problema de contas públicas hoje no país, por erros, e não vem ao caso a discussão disso agora, mas enfim, o fato é que abrir mão de arrecadação é a coisa mais difícil que se vai ter para convencer qualquer governante, seja ele o presidente da República, seja ele um governador de estado ou prefeito de qualquer cidade do país. Das grandes, as médias, as pequenas, as micros, seja lá quais forem. Dá para fazer essa conta para o administrador entender que eu abro mão agora, mas estou ganhando na escala em algum momento e isso vai ser rápido, o retorno? Com certeza, Piotr. Por um lado, porque esse segmento e essa tecnologia ainda estão nascendo no Brasil, estamos falando de uma tecnologia emergente. Então, hoje, a maioria dos gestores públicos, se procurarem nas suas contas quantos reais eu arrecadei com energia solar fotovoltaica, vão descobrir que o número é zero. Porque, de fato, ainda não tem projetos na maioria das regiões do Brasil. A gente ainda está começando, é uma coisa muito pequena. Se eles incentivarem nesse momento a tecnologia a crescer e se desenvolver com essa desoneração, o que a gente vai ver é a atração de empregos e empresas locais, porque as empresas elas são levadas para as regiões onde os projetos são desenvolvidos, são empregos gerados naquela localidade, não compensa você trazer, deslocar uma equipe muito grande para fazer a instalação de outra região, sai muito caro, então é melhor treinar e desenvolver empresas e parceiros locais. Isso é extremamente interessante. E além disso, o que você tem com a movimentação desse segmento é que toda a economia de energia elétrica que essa tecnologia vai gerar para a população, ela vai ser revertida, vai ser reinjetada na economia daquele município, daquele estado. Porque o brasileiro ele ainda está numa fase em que a gente sabe, né, a poupança média do brasileiro ela é muito abaixo da média mundial. Então, o brasileiro ele poupa pouco como cultura. Ele reinveste aquele recurso que ele tem disponível, seja numa melhoria de qualidade de vida, seja numa melhor educação, alimentação, saúde. Consumo. Então, isso movimenta a máquina e movimenta a geração de impostos para o governo. Então, incentivar o desenvolvimento dessa tecnologia é a forma de gerar emprego de qualidade rápido, algo que o Brasil precisa, dado o grande déficit que a gente ainda tem nos empregos, né? Um volume muito grande de desempregados ainda para superar, e ajuda a aquecer a economia. Isso é tão interessante, Piotr. Lá nos Estados Unidos, 1 em cada 50 novos empregos é um emprego de energia solar fotovoltaica. Então, esse segmento está puxando a geração de empregos. E mais do que isso, o setor solar fotovoltaico cresce 17 vezes mais rápido que a economia norte-americana média. Então, é um motor de crescimento econômico para o país. Gigantesco, inclusive. E essa... 17 vezes. 17 vezes mais. Essa é a oportunidade que o Brasil pode ter. Lá nos Estados Unidos já são 260 mil empregos de energia solar fotovoltaica. É o segundo maior empregador de todo o setor energético dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente está começando, mas a boa notícia, esse ano em micro e mini geração distribuída, então as pequenas empresas do setor já superaram 20 mil empregos gerados no nosso país nesses últimos anos. E as usinas de grande porte já estão também gerando mais de 15 mil empregos. Rodrigo, obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez aqui. Um prazer, sempre à disposição, Piotr. Eu estava na escola, acho que na 6ª série, e as discussões sobre esse país tem potencial gigantesco para energia eólica, solar, e agora a gente está vendo isso na prática, isso é extremamente gratificante. Nos desenvolvemos, isso é extremamente positivo. Finalmente esse potencial está saindo do papel e entrando na realidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.
O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Uma boa noite. Até segunda-feira. E com muito desenvolvimento que a gente vê dia a dia consolidado aqui nas entrevistas que você acompanha no Cenário Econômico. Até segunda.